Então, tema de hoje, introdução ao treinamento de secretária. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Quem aí gostaria de ter uma equipe mais bem treinada? Quem que tá aí já reclamou alguma vez dos seus funcionários? Essa daí é boa, hein? Quem em algum momento já se pegou pensando ou até verbalizando mesmo, né? Caramba, funcionário fulano de tal, se ele fosse mais eficaz, poxa, se o fulano fizesse as coisas como eu oriento. Quantos de vocês já se sentiram desanimados diante de um funcionário? Caramba, eu explico como eu quero, eu digo o que eu quero e o negócio não funciona, as coisas não saem como eu espero. Então, é uma limitação, é um desafio muito grande a gente conseguir ter um bom funcionário e treinar um bom funcionário também, né? E aí a primeira pergunta que pode vir na cabeça de vocês é o seguinte: Clara, por que eu tenho que treinar? Por que eu tenho que parar o que eu tenho para fazer, que já é muita coisa, para treinar um funcionário? Não faz o menor sentido. Eu preciso contratar um funcionário específico para aquele cargo que eu estou procurando, né? Que se encaixe muito bem e ele deveria vir pronto, né? Eu peço já lá no meu pedido de vaga, né? Que seja um funcionário que tenha experiência. Eu quero alguém que já venha ajustadinho para aquele cargo, para não ter trabalho em treinar. Se você pensa dessa forma, eu quero dizer que você pode estar diante de um problema. Por quê, gente? Mesmo que você pegue um funcionário que já tem anos de experiência, ele pode ter anos de experiência num outro tipo de consultório, com outro profissional que não você. Então, tem alguns ajustes, tem alguns alinhamentos que são variáveis de consultório para consultório. Existem alguns hábitos que você provavelmente não gostaria que esse funcionário experiente que ele traga para o teu recinto. Uma vez que o recinto é seu, que a clínica, o consultório é seu, você precisa definir quais são as regras, quais são as políticas que vão funcionar ou não no teu estabelecimento. E não aceitar, né, que esse funcionário muito experiente venha para o teu ambiente definir as regras. Porque o consultório, no final, vocês vão ver ao longo da live aula de hoje, eu vou falar muito sobre isso, né, sobre comportamento. O teu consultório, em todos os momentos, né, que o paciente tiver experiências, né, com os seus serviços, ele tem que representar a tua forma de lidar com o seu paciente. Isso é individual, isso é exclusivo. Não adianta, volto a dizer, pegar um funcionário extremamente experiente se esse funcionário não se adequar a algumas necessidades suas, tá? Ele precisa, eu gosto de dizer que se eu precisar escolher entre um funcionário com muita experiência, mas difícil de cabeça dura, sabe? Porque isso acontece. Já ouvi muitos colegas falando, Clara, poxa, eu contratei um funcionário super assim, experiente, mas caramba, por ter experiência, ele não aceita muita opinião, não aceita muito ponderações que eu faça. Então, se eu, Clara, precisar escolher entre um funcionário muito experiente, cabeça dura, e um funcionário cru, mas cheio de vontade de aprender, cheio de energia, eu opto pelo funcionário cru, mas cheio de energia. Porque eu acredito que seu consultório tem que ter as tuas características. E para isso, você precisa passar quais são essas características para o teu funcionário, tá? Então, gente, por que treinar? Porque dificilmente você vai pegar um funcionário, né? Contratar um funcionário que tem a capacidade de ler a sua mente. Isso não vai acontecer. E outro detalhe, gente. No processo de seleção, muitas vezes você não tem ali a pessoa específica para o cargo que você quer, com todas as habilidades que você espera. E você pode sim desenvolver essas habilidades nessa pessoa. Quando você quer também um profissional muito específico, muito gabaritado, vamos dizer assim, aquele profissional que está no topo da escada, né? A gente fala assim, é um profissional que muitas vezes vai te cobrar mais caro. É um profissional, como eu te falei, que pode ser que ele tenha alguma dificuldade de aceitar novos treinamentos, novos desafios, porque ele já se considera muito experiente, de repente ele não está mais na fase profissional que ele quer enfrentar desafios. Então tudo isso tem que ser levado em consideração
no processo de seleção de funcionários, se você consegue, tem que tentar identificar qual que é o melhor custo-benefício daqueles que você está lidando. E muitas vezes, como eu falei, é o funcionário, é o candidato que tem mais vontade de aprender, aquele que tem mais vontade de ser desafiado. Porque consultório é isso, né? A gente não é um trabalho monótono, não é um trabalho diferente do que muitos pensam, que é só repetitivo, é técnico. Não, é de envolvimento, é de relação interpessoal. Cada dia é um desafio novo, cada paciente que entra no consultório tem uma expectativa diferente, a gente fala muito aqui sobre isso. São expectativas diferentes, são personalidades diferentes, são culturas diferentes. Mesmo que você atenda numa única cidade, cada paciente, né, tem um jeito de se relacionar com os outros diferentes. E quem está ali na tua equipe tem que entender essas nuances. Então, ser um funcionário, né, da recepção é desafiador. E a pessoa que tem que ocupar esse cargo, ela tem que gostar desses desafios diários. Se ela buscar um trabalho monótono, que ela não precisa pensar muito, que hoje ela repita o que ela fez ontem, amanhã ela repita o que ela faz hoje, você tem grande chance de não estar extraindo o melhor desse funcionário. Ele não está te permitindo extrair o melhor dele. Porque papel nosso é buscar o que esse funcionário tem de melhor na medida que o funcionário te dá abertura para isso, tá? Então também, por que treinar, né? Falei aqui o porquê. Mas todo mundo é treinável? Não necessariamente. Existem funcionários, existem pessoas, perfil de pessoas que não são treináveis. São pessoas mais insubordinadas, pessoas que você está explicando a coisa, a pessoa já está ali questionando algo. Então, você também precisa ter a sensibilidade para identificar se você está diante, né, de um funcionário intreinável. Aquele funcionário cabeça dura, aquele funcionário que não está disposto a ir além. Se você estiver diante desse funcionário, você pode tentar o que for, que tem grande chance de você falhar, simplesmente porque a pessoa não quer. Eu conto, primeira secretária que a gente teve no consultório, nossa, né? A gente, quando pegou nossa clínica, já veio com uma secretária, vamos dizer assim. Por um tempo essa secretária ficou, depois a gente contratou a nossa funcionária, substituiu e tal. A nossa funcionária, inicialmente, gente, Cláudio, que eu sempre conto essa história, ele fala, você não esquece, né? Enfim, não esqueço. Nem é pra gente esquecer porque serve de experiência, né? Ele fazia residência na época, e aí ele sempre falava comigo, nossa, amor, tem uma fulana lá, não vou falar nomes para não comprometer. Tem a fulana lá, gente, que gentileza, que mulher solista, olha, caramba, deixa tudo arrumadinho, oferece cafezinho até para os residentes, olha, acho que ela ganhou o Cláudio no cafezinho. E aí ele sempre falava muito bem dela, ele falava, olha, o dia que a gente tiver uma secretária, eu queria que fosse igual a fulana. Isso quando a gente não tinha ainda partido para contratação. Quando a gente oficialmente, né, falou, bom, precisamos agora contratar, Cláudio falou, pronto, eu vou entrar em contato com aquela pessoa, vai que, sei lá, que ela tem até alguém para indicar, né? Então tá, ele entrou em contato com ela, descobriu o contato e tal. Por um acaso, ela não estava mais na UERJ, ela estava desempregada. E aí, pra gente, foi assim, meu Deus, achamos uma pérola rara, né? Eu não conhecia ela, mas pelo que o Cláudio falava, eu imaginava que a mulher era assim, uau. E aí, fizemos a contratação dela, tudo direitinho e tal. No início, o consultório, como eu sempre contei aqui para vocês, nosso consultório engatinhava, a gente quase não tinha paciente, eram pacientes muito espaçados. Então, até para eu conseguir ver que a funcionária não era muito boa, era difícil, porque ela não tinha tanto trabalho assim, né? Ela não pegou o consultório na batida para eu ver que ela realmente não ia chegar onde a gente esperava. Então, por isso que demorou para a gente entender que ela não era a pessoa ideal. O que a gente percebeu com o tempo? Realmente, ela fazia um cafezinho muito bem, ela agradava muito bem com essas coisinhas, virava e mexia, eu chegava, ela tinha comprado pão de queijo. Ah, doutora, eu comprei pão de queijo com cafezinho. Então, realmente, em algumas coisas, ela era muito cuidadosa. Mas, em termos de fazer o que era necessário para um consultório prosperar, ela ficava muito aquém. Por quê? Ela não aceitava tanto treinamento, ela era resistente a isso. Ela, por ter vindo de um serviço público por muitos anos, dava o horário dela embora, podia estar com o paciente, ela queria pegar a bolsa dela e ir embora. Então, com o passar do tempo, a gente viu que as características que ela tinha
eram características que tornavam aquela relação, né, médico-secretária bem difíceis, porque ela não desempenhava o que a gente esperava. E naquele momento a gente precisou interromper o nosso contrato, enfim, rescindir, né, aquela contratação dela e partir para uma nova, né, contratação. Quando a gente foi para uma nova funcionária, a gente, por comparação, falou, gente, como que nós nos acomodamos com uma funcionária que não respondia o que a gente esperava, né? Então, isso com certeza pode estar acontecendo com muitos de vocês que estão aí batendo cabeça com o funcionário, insistindo ali, né, em extrair o melhor daquele funcionário, sem perceber que para aquela vaga que você tem, podem existir uma série de outros, né, funcionários que desempenhariam melhor aquela tarefa e que, de repente, se envolveriam mais com o trabalho, trariam mais resultados. Então, algumas vezes, a gente fica preso num funcionário por achar que ele é o último biscoito do pacote, né? Como se não quisesse substituir. Eu vejo muitos colegas falando, Clara, mas caramba, dá muito trabalho treinar. Poxa, então eu vou trocar de funcionário, eu vou ter que partir do zero o treinamento, não estou com essa disposição. Esse é um motivo que eu ouço. E o outro é, Clara, para eu rescindir com esse funcionário, eu vou ter que pagar muito encargo. E aí eu quero te falar duas coisas para isso, tá? Primeiro, dá trabalho você mudar de funcionário, mas dá ainda mais trabalho você ficar com um funcionário que não desempenha bem o trabalho dele. Pensa sobre isso, tá? Ter um funcionário na sua estrutura que, ao invés de levantar teu nome, né, abaixa teu nome, despenca teu nome por não conseguir desempenhar bem o relacionamento com os pacientes, o trabalho que ele tem para fazer no consultório, te dá muito mais prejuízo, tá? Na verdade, estava falando de trabalho, né? Te dá muito mais trabalho ter esse funcionário com você do que simplesmente mudar de funcionário. Em relação a custo, como a gente estava dizendo, né? Para demitir um funcionário eu vou ter muito encargo, vou ter que pagar muita coisa. Posso te garantir que vai te dar mais prejuízo manter esse funcionário que você já identificou que não é um bom funcionário, tá? Só o que você perde em prosperidade, em fidelização de paciente, em agendamento de consulta, porque muitas vezes esse funcionário ele serve como uma barreira para a entrada de novos pacientes. É um funcionário que não é gentil, que não é solícito ao telefone. Teu funcionário, gente, ele vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro contato do paciente, pelo menos, antes que o paciente olhe no teu olho. Teu funcionário, ele atende o telefone ou responde mensagem. Teu funcionário faz a confirmação de consulta com esse paciente, seja pelo telefone, seja por mensagem. Teu funcionário recebe o paciente no consultório. Até esse momento, o paciente nem te viu ainda. Qualquer problema que aconteça nessas etapas, pode ser que o paciente desista do seu atendimento, não vá até você e você nem sabe que existe, né, um problema aí na tua estrutura. Então, teu funcionário, ele pode sim estar te dando prejuízo ou ele pode sim estar te ajudando a potencializar o seu lucro. Pensem a respeito disso, tá? Então, agora que dissemos, né, o porquê de treinar, eu quero começar a falar com vocês de um aspecto do treinamento que muitas vezes ele é esquecido, ele é chato de dizer para o funcionário, então a gente deixa ele de lado, que é a importância daquele funcionário. Teu funcionário, ele precisa entender a importância dele. Eu vejo alguns colegas dizendo assim, Clara, mas se o fulano entender que ele é importante, ele vai estar aqui, eu vou estar aqui nele, ó, na palma da mão dele. E aí eu quero te dizer que ele tem que entender a importância do cargo que ele ocupa. Não é porque a Mariazinha é indispensável. Não. As pessoas têm que entender primeiro que não existe ninguém nesse mundo indispensável. Se de hoje para amanhã você, médico, adoecer, tiver qualquer problema, teu paciente pode te amar. Ele rapidamente vai encontrar um outro médico que vai resolver o problema dele. Então não é a tua secretária ou o seu secretário que são substituíveis. Não. Você, eu, todos nós somos. Então, o que é importante, o que é indispensável é o cargo, não a pessoa que ocupa o cargo. Então, isso tem que deixar muito alinhado com o teu funcionário. Agora, ele precisa entender a importância que o cargo dele tem.
Poxa, ele tem que entender toda essa questão que eu falei, né, do primeiro atendimento, do segundo, do terceiro. Ele precisa entender que a fidelização do paciente começa pela experiência que o paciente tem com esse funcionário. Como que é todo esse processo, né, de atendimento telefônico, de recepção no consultório. Ontem aconteceu uma coisa super interessante lá na clínica. A Tamiris e o Pedro estavam todos felizes porque uma paciente que o Cláudio vai operar, eles estão fazendo, né, agendamento dos exames, enfim, fazendo, né, toda uma experiência extraordinária para o paciente. E a paciente esteve lá para buscar um documento ou outro e ela levou caixas de bombom da Lindt para os dois. Uma caixinha, né, uma caixa bonita para cada um deles. E eles ficaram todos felizes. Eu falei, olha, vocês estão conquistando mesmo os pacientes, né? Porque geralmente o paciente, depois que opera, depois que tem o resultado, ela fica grata e sim, sai presenteando ali a equipe. Mas presentear antes, olha, há muito eu não via isso. Aí fiquei brincando com eles e tal. Então, eles claramente entendem a importância que eles têm para a nossa estrutura. A fidelização dessa paciente, né, o encantamento dessa paciente, com certeza tem grande participação deles. Tem a participação do Cláudio na consulta? Claro que tem. Mas dos nossos funcionários também. E o teu funcionário, ele tem que entender a importância dele. Isso também é legal, gente, porque quanto mais importante nós nos consideramos, não nós, né, de forma única, mas como cargo, quando você entende a importância daquilo que você faz, você coloca muito mais amor naquilo. Então, muito melhor do que deixar o seu funcionário achar que ele está ali cumprindo tabela, que ele está ali reproduzindo mecanicamente algo, se ele consegue entender de fato como é importante o trabalho que ele faz, ele vai fazer aquilo com muito mais amor. E no momento que ele consegue imprimir amor naquilo que ele faz, mais resultados vêm, gente. É exatamente, totalmente relacionado o que você planta com o que você colhe no consultório. Então, pequenas ações que são plantadas nos permitem colher frutos melhores. Quando eu falo em colher frutos, relacionamento da equipe com o médico. Cara, isso é um fruto maravilhoso. Trabalhar num ambiente agradável não tem preço. Se trabalhar numa equipe que entende a importância que ela tem, que um respeita o papel do outro, isso é maravilhoso. Isso é interessante para a relação que é feita funcionários, né, secretariado e paciente. Eu amo quando eu chego para chamar um paciente na recepção, o paciente está ali batendo um tricô com o meu funcionário. Eu até espero, porque... não, rapidinho, doutora. Aí conclui lá uma frase. Estava ali contando para fulana, assim, sabe? Caramba, ela se sente tão à vontade, ele se sente tão à vontade que ele está na recepção conversando. Esses dias uma outra paciente veio me falar, claro, eu queria te agradecer. Olha que detalhe, gente, mas que detalhe que foi um insight total da equipe, né? Ela veio, olha, eu queria te agradecer, porque eu vim para consulta com a minha filha. Ela foi até atender com a dermata, né, da nossa equipe, a nossa querida Jennifer. E, caramba, minha filha deu um trabalho, minha filha ficou agitada, ela não queria deixar eu fazer o procedimento, e quase que eu tive que desistir de fazer o procedimento. Mas, olha, a sua equipe me surpreendeu, porque eles simplesmente distraíram ela. Quando eu fui para a recepção acertar tudo, ela estava na recepção assistindo Chiquititas. Eu falei, que doideira, né? Até eu me surpreendi. Ela, eu queria te agradecer, te dar parabéns por orientar isso aos seus funcionários. Aí eu falei, olha, que eles guardem o mérito para eles, porque aqui a gente orienta eles a tornarem a experiência do paciente a melhor possível. Mas eu definitivamente nunca falei, olha, liga lá no Netflix, nas Chiquititas, quando tiver criança. Não, isso foi uma sacada que eles tiveram. Por quê? Eles entendem a importância que eles têm para o todo. E esse foi um fator da paciente se sentir extremamente abraçada. Lá na recepção da clínica, não fica passando televisão, canal, a gente fica passando vídeo, né? Sobre procedimentos, a gente gravou alguns vídeos e tal. Então, elas tiraram, né, desse vídeo nosso para colocar Netflix, para colocar as Chiquititas, porque era o que era necessário naquele momento. E aí, o teu funcionário, além dele entender a importância dele, ele precisa também ter uma certa autonomia para fazer algumas coisas. Não adiantava eu, naquele momento, ficar aborrecida porque, tirou a tela da TV que mostrava procedimentos que eu faço. Não. Naquele momento, o mais importante era acalmar a criança para que a mãe pudesse fazer o procedimento que ela estava, né, tinha se proposto a fazer. Porque isso, no final das contas, gerou o quê? Lucro para o consultório.
Porque se a paciente cancela o procedimento ali, ela ia ter bloqueado um horário, ia ter entrado, faturado menos dinheiro à clínica e, consequentemente, lucro menor. Então, são pequenos detalhes que, quando o teu funcionário entende a importância que ele tem, você tem um aliado. Você tem uma pessoa que te ajuda a resolver problemas, tá? Então, se o teu funcionário não sabe a importância que o cargo que ele ocupa tem, se preocupe nessa semana, não deixa para a semana que vem, para fazer uma reunião. Faz uma reunião e fala, olha, eu tô aqui, me reuni, porque eu não sei se... Eu não me lembro de algum dia ter dito a importância que tem o papel que você executa. A gente vai fazer duas coisas muito no dia a dia, reagindo ao que tem que ser feito. Eu queria hoje te explicar a importância do teu cargo. Queria te explicar para você realmente entender e se comprometer mais com aquilo que você faz, porque você vai entender a importância que tem aquilo que você está fazendo dia após dia. Não é só um trabalho mecânico, não é só um trabalho de repetição. Eu posso te garantir que você vai ter funcionários mais entusiasmados depois que você tiver essa conversa, fizer essa breve reunião com o teu funcionário ou com os teus funcionários, tá? Vou falar ainda nessa live uma segunda coisa, né, um segundo passo, uma segunda etapa que eu acredito ser fundamental no treinamento do funcionário. É começar explicando sobre o comportamento desse funcionário. Claro, o que você quer dizer com comportamento? Gente, eu quero falar, nesse caso, sobre tom de voz, sobre roupa usada, sobre cabelo, sobre maquiagem, sobre pontualidade. Ixi, tem uma série de coisas que estão dentro de comportamento, tá? Então, bora lá. Esses são 9 aspectos de comportamento que eu acho que são importantes a gente deixar muito claro para o nosso funcionário naquele momento de treinamento, né? Primeiro, pontualidade. Teu funcionário, ele tem que ser plenamente responsável pela pontualidade dele. Você tem que deixar claro para o funcionário que o ônibus vai dar problema, que o trem vai atrasar, que o metrô vai ter que parar em alguma estação e ficar parado por um tempo. Enfim, que a chuva vai ajudar ou vai atrapalhar, que o trânsito estava um caos hoje. Independente desses problemas, teu funcionário tem que cumprir a pontualidade. Se o teu funcionário se programa para chegar pontualmente no teu estabelecimento, ele tem grande chance de chegar atrasado. Que estranho, né? A pontualidade faz ele chegar atrasado. Teu funcionário, ele tem que se programar para chegar antes. Ele tem que se programar para ser mais pontual ainda do que o esperado. Porque aí, caso exista algum atraso, caso exista qualquer problema no trânsito, no transporte público ou privado que ele use, ele vai conseguir começar as tarefas no horário que precisam ser iniciadas. Não adianta você querer oferecer um atendimento sensacional para o teu paciente. Se você começa a atender às 8, teu funcionário chega 2 minutos faltando para as 8, abre o consultório na maior correria, o paciente já estava esperando do lado de fora. Caramba, que experiência é essa, né? Se você começa o atendimento às 8, teu funcionário tem que chegar às 7h20, 7h30, para abrir o consultório, para preparar um café, se for um café coado, para ajeitar alguma coisa, por mais organização que tenha ficado do dia anterior, para receber um paciente que seja muito antecipado e chegue meia hora antes, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, tem que estar alinhado entre você e teu funcionário, tá? Então, pontualidade. Outra coisa, gente, trabalho em equipe. Teu funcionário, pode ser que você hoje tenha um. Gente, minha unha tá ótima, né? Que delícia, que coisa. Arrumadinha. Pode ser que você tenha um funcionário, pode ser que você tenha 2, 3, depende do momento profissional que você tá, do tamanho da tua estrutura. Teu funcionário, ele tem, se você tiver mais de um, né? Que entender que vocês trabalham em equipe. Mesmo que você tiver um só, ele tem que te ver como parte da equipe. Vocês dois são funcionários da sua empresa. Vocês dois têm como chefe os pacientes. E o funcionário, ele tem que estar ciente disso. Ele tem que estar ciente que no teu ambiente de trabalho, uma das políticas que você preza é para o trabalho em equipe. Se você tem mais de um funcionário, eles têm que entender que trabalhar em equipe não é um ficar cobrindo e tampando o buraco do outro. Não.
É cada um assumir a sua responsabilidade por erros e acertos, mas eles precisam entender que um furo que seja deixado não é o furo do João ou da Maria, é um furo da equipe, é um furo da tua marca. Então, eles têm que trabalhar em equipe para não permitir que o paciente perceba qualquer problema de execução. Então, para isso, os problemas precisam ser deixados, né, nos bastidores. Ainda que no bastidor role lavagem de roupa suja, você faça reunião e as pessoas realmente identifiquem ali problemas de execução no trabalho delas, na frente do paciente, o furo ele não pode ficar aparente, simplesmente porque o paciente precisa experimentar a melhor experiência indo até o teu consultório. Como eu já falei algumas vezes, até hoje aqui, o papel do teu funcionário é fundamental nisso. Então, trabalhe em equipe, você tem que deixar muito claro isso. Terceira coisa, entusiasmo. Gente, o que é você chegar num lugar que tem pessoas felizes, pessoas entusiasmadas, pessoas empolgadas para aquele dia que começou, para aquele dia que está terminando e que correu tudo bem. Entusiasmo. Agora, o entusiasmo ele é igual um espelho, né? Não adianta você querer entusiasmo dos teus funcionários. Se você é aquele médico que chega para trabalhar chateado, pé da vida porque mais um dia de trabalho, a agenda tá uma bagunça, tá cheia, eu não tô aguentando mais estar aqui. E você é aquela pessoa reclamando, você é aquela pessoa que parece que anda com uma nuvem preta em cima de você. Se você não for entusiasmado, dificilmente você vai conseguir construir, criar uma cultura de entusiasmo para sua equipe, tá? Agora, eu posso te garantir que para o teu paciente, a experiência de se relacionar com pessoas que estão entusiasmadas é outra, tá? Você aí, você é usuário de muitos serviços, você é cliente de muitos serviços, né, do dia a dia. Só você pensar quais serviços que mais te surpreendem. Tenta pensar aí na última semana. Teve algum serviço que você olhou e falou: uau, realmente me surpreendeu. Muito possivelmente você vai encontrar pessoas envolvidas que estavam entusiasmadas, que conseguiram te passar energia, conseguiram te passar vibração com aquilo que elas fazem. Então, treine para que você seja entusiasmado e mostre para a tua equipe que o entusiasmo é algo relacionado à cultura de vocês. Isso tem que ser perpetuado no teu consultório, tá? Quarta coisa, gente, descrição. Acho super interessante vocês falarem para o funcionário de vocês a importância de manter descrição a respeito de quem entra no consultório, sai do consultório, quanto que o paciente gasta no consultório. Não dá para chegar para o paciente da semana que vem e falar: caramba, tua amiga teve aqui semana passada, nossa, saiu daqui tão linda, fez isso, isso e isso. Olha, não dá para fazer assim. O sigilo médico, ele envolve também a experiência do paciente. Então, o teu funcionário ele tem que entender o que é sigilo médico e a responsabilidade envolvida nisso. Vai que a amiga simplesmente pode não querer que a outra saiba que ela teve lá. Como é que a tua funcionária vai lá e vai contar isso assim na cara dura? Não dá, tá? Ó, a Dani perguntando: Clara, em relação à pontualidade, o atendimento sendo iniciado às 8, por exemplo, o funcionário chegando às 7h30, esses 30 minutos entram como hora extra? Dani, se você estiver fazendo mais do que o horário diário, sim, tá? 7h30 às 8, pensa comigo, ele não está atendendo, né? Não está chegando o paciente, mas o teu funcionário ele já está trabalhando, porque ele já está no teu ambiente, ele já pegou o celular para fazer confirmação ou ver se algum paciente mandou alguma mensagem desmarcando, tendo algum imprevisto. Ele já ligou o computador, ele já acessou o e-mail para ver se alguma coisa aconteceu. Ele já preparou um café. Então, esses 30 minutos é como se fossem aqueles minutos que a gente está preparando ali, né, o ambiente para que a magia ao longo do dia aconteça. Então, isso funciona sim como hora trabalhada. O que eu recomendo é que você entenda isso. Porque hora trabalhada no nosso consultório, gente, não é só a hora que a gente está... Eu sempre falo isso com vocês aqui. Frente a frente ao paciente. Porque você, como médico, também tem que ter o seu momento de gestão. Você tem que ter o seu momento de liderança para fazer as reuniões em equipe. Você precisa ter seu momento dedicado ao marketing. Todos esses momentos são momentos que você não vai estar frente a frente com o paciente, mas são horas trabalhadas. Então, ter horários dedicados, né, no consultório
para essas atividades, né, que são extras consultas, são trabalho tanto seu quanto da tua equipe, tá bom? Aí você vai decidir se você vai colocar como hora extra, se você vai, por conta disso, e considerar que o horário de trabalho começa nesse momento e terminaria, né, meia hora antes, que não é terminar, ele simplesmente começou de fato meia hora antes. Aí é uma questão sua com o teu funcionário. Você vai fazer banco de horas para ele tirar uma folga em algum momento, tá? Bom, então, falei da descrição, né, que é você não sair falando quem teve no consultório, quem não teve no consultório. E, gente, eu tenho mais outros 5 itens para falar só sobre comportamento com vocês. Estou pensando em deixar para fazer uma parte 2 na semana que vem dessa introdução ao treinamento de secretária, né, ou secretário, fazer uma segunda parte da introdução. Olha que coisa ótima. Acho que eu vou fazer isso para a gente não estender muito a live de hoje. E aí, ó, eu falei hoje do comportamento do funcionário e da importância, né? Dentro de comportamento, eu queria falar de 9 aspectos. Eu já falei dos 4 primeiros, que foi pontualidade, trabalho em equipe, entusiasmo e discrição. Agora eu preciso falar de mais 5. Eu quero falar desses 5 com calma. Eu não quero falar deles tocados só para encerrar aqui em 5 minutos.